Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Marcela Muniz, boa noite, ouvintes, também quem assiste o Ponto Final, vocês me ouvem bem? Boa noite, Vera, te ouvimos perfeitamente bem, tudo certo por aqui sim. Daqui a pouquinho a gente vai... conseguimos, a gente está restabelecendo a imagem aqui para quem está nos acompanhando no YouTube, no Globoplay, no site da CBN e nas demais plataformas. Vera já está conosco em imagens nesta sexta-feira. E hoje vamos fazer aquele resumo da semana, né, Vera? Falar sobre o que a gente teve de mais importante no noticiário político e econômico. Semana termina com aquela questão da urgência dos projetos, né? O pacote do corte de gastos. Foi para... A urgência, de fato, foi votada, mas não foi passeio para o governo, né? O que a gente precisa ver agora de negociação, de articulação do governo para que essas medidas, de fato, sejam aprovadas e comecem a valer, hein, Vera? Pois é, Marcela, a semana foi cheia de recados, né? Recados por parte da Câmara, do Senado, de que eles não gostaram do que consideraram uma enorme interferência do Supremo Tribunal Federal nas questões do Legislativo, porque eles já tinham aprovado um projeto disciplinando as emendas parlamentares, conforme tinha pedido o ministro Flávio Dino e o plenário do Supremo tinha acatado. E aí, em cima desse projeto aprovado, o ministro fez novas exigências, a semana começou assim, e isso parecia que ia impactar, poderia impactar inclusive fortemente, a votação do pacote de gastos, porque ele foi anunciado na semana passada, causou um certo ruído quando foi anunciado, porque veio junto com as medidas de mudança na cobrança do imposto de renda, tanto para quem ganha até R$5.000, como para quem recebe mais de R$50.000. E aí isso já tinha causado um ruído. Aí o governo iria mandar as propostas por escrito nesta semana, e fez isso no início da semana. Mas quando fez, já tinha esse outro boi na linha das emendas. Então, teve um trabalho todo de convencer o Congresso que o governo não teve nada a ver com isso e que iria retomar o pagamento das emendas. Então, a votação das urgências foi por um triz, foi muito apertada, porque justamente as bancadas estavam irritadíssimas com a decisão do ministro Flávio Dino. Isso além de algumas divergências pontuais com os projetos. Mas passou, então a primeira etapa se cumpriu nessa semana, e aí na semana que vem é exercer essa urgência toda. Então, votar os projetos no plenário da Câmara. E aí a gente vai ter uma série de tentativas de modificação, aí no mérito do projeto, colocar isso, colocar aquilo. Então, o governo vai ter de evitar que sejam colocados jabutis que desconfigurem as medidas e que mantenham aquilo que é o principal do pacote, que é tornar crível o arcabouço fiscal. Então, vem aí muita sola de sapato, muita saliva que vai ter que ser gasta para convencer os parlamentares a aprovarem de maneira célere e também sem grandes alterações. São dois desafios, nada desprezíveis, nada triviais, conseguir isso no ambiente que está instalado lá no Congresso. Vera, e como ficou esse outro aspecto dessa negociação toda, que é a questão das emendas, né? Tinha uma expectativa de que hoje elas fossem de fato liberadas, 7 bilhões, né, se não me engano, que era o valor que estava ali represado. Tudo certo? Ainda segue essa apreensão? Já teve novidades? Como é que está esse outro aspecto dessa negociação toda? Eram 7 bilhões e 800 milhões inicialmente, que a Secretaria, né, Ministério de Relações Institucionais pediu à Fazenda para liberar, obteve um compromisso com essa cifra, então a cifra foi inclusive anunciada para os líderes e tal, mas tem um longo trâmite burocrático entre você mandar a papelada e o dinheiro cair na conta das prefeituras, Guilherme. Então, pelo que eu apurei, essa liberação do dinheiro lá na ponta, não aconteceu nessa sexta-feira, que era uma expectativa que havia. Para melhorar um pouco ainda o ambiente, o governo estava tentando liberar mais 2 bilhões. Então, anunciar, olha como a gente é bonzinho, olha como a gente está
com boa vontade para vocês, conseguimos aqui mais 2 bilhões, mas eu não tive notícia de se isso de fato foi obtido e foi garantido pela Fazenda. E se o dinheiro saiu na conta. Agora, uma fonte está dizendo que começou a pingar. Então, está pingando, não saiu tudo, mas começou a sair. Então, isso é importante para melhorar o humor e faz com que os deputados cheguem na semana que vem a Brasília menos desconfiados, menos com o pé atrás, menos mal-humorados, e aí torna a aprovação do pacote como um todo mais simples. Ô Vera, e a gente viu que essa questão das emendas passou muito pelo ministro Flávio Dino no Supremo, né? Ele vai virar uma espécie de xerife ali desse assunto, dessa questão das emendas? Esse é o temor, Marcela, porque como eles imaginaram, olha, a gente votou o que ele pediu, esse assunto acabou, essas ações estão encerradas, segue o baile. Não só na segunda-feira ele fez novas exigências, que só a explicação tinha 60 páginas, como hoje ainda ele mandou para a Procuradoria-Geral da República uma outra representação que chegou lá para ele no bojo dessas ações sobre emendas da saúde no DF, uma representação de fraude e tal. E aí um parlamentar disse para mim, olha, a gente corre o risco do Flávio Dino virar para as emendas o que o Xandão virou lá no inquérito das fake news, de nunca e ficar um corregedor geral de emendas para o resto da vida. E eles estão muito acabrunhados com essa ideia, com essa perspectiva de que qualquer assunto de emendas o Flávio Dino fique decidindo indefinidamente, porque essas ações nunca vão ser encerradas. Então, isso é o que eles não querem, e o Arthur Lira deverá fazer uma pressão para deixar claro que isso não é papel do Supremo ficar fiscalizando emenda de parlamentar. Então, vai ser uma treta se ele continuar indefinidamente opinando e decidindo sobre emendas com base nessas ações. Ô Vera, essa foi uma semana, né, com algumas boas notícias da economia, para além dessa negociação toda do corte de gastos, né? A gente foi atualizando elas aqui durante a semana. Isso ajuda, no final das contas, a dar para o governo um discurso? Foi um certo alívio para o governo? Ou, apesar dessas, nem essas boas notícias foram suficientes para conseguir trazer um certo alívio e emplacar um discurso positivo aí para o governo? Não, foi sim, Guilherme. Eles passaram a semana inteira comemorando essas notícias, são notícias de fato maiúsculas, robustas. Na semana passada, aquela de que o desemprego atingiu a sua menor taxa histórica, era um desemprego que no trimestre terminado em outubro chegou a 6,2, é a melhor média desde que esse indicador começou a ser medido em 2012. Nesta semana a gente viu o PIB de 0,9 no terceiro trimestre, o que projeta um PIB de 3 para 2024, que é maior do que todas as expectativas de quando esse ano começou. E a gente também teve a notícia vinda do IBGE de que o Brasil tirou 8,7 milhões de pessoas da pobreza em um ano, no primeiro ano do governo Lula. Tudo isso não é pouca coisa, são resultados expressivos, resultados que dizem respeito à vida real das pessoas, ao que elas têm de poder de compra, ao que elas têm de renda, ao que elas têm de consumo. Então, isso é o que o governo quer mostrar, que ele está preocupado com o social, que ele está preocupado em melhorar a economia real e o dia a dia das pessoas. Então, com certeza, teve muito discurso bom. Qual é a dificuldade? É fazer isso chegar no controle da inflação e, portanto, né, nos juros, reduzir os juros, e que o mercado entenda que isso vem juntamente com uma preocupação do governo de equacionar a questão das contas públicas. Então, não uma coisa ou outra, que ele entenda que a política econômica está toda orientada para fazer crescer, mas com responsabilidade fiscal. E essa parte ainda está um pouco desarrumada. Vai melhorar depois que o pacote de gastos for votado, e nessa semana a gente pôde sentir uma melhor metabolização por parte do mercado das medidas, na linha de, olha, pode não ser o que a gente esperava, pode não ser o ideal, mas é melhor isso do que nada, então vamos aprovar, deixa votar. Então, isso tudo ajuda. O que está acontecendo, né?
O dólar está estacionado num patamar muito alto e qualquer coisa que aconteça faz oscilar um pouquinho para cima e aí você vai tendo taxas recordes sucessivas. Hoje fechou em alta de novo e não foi por nenhuma questão doméstica. Todo mundo está atribuindo a questão do desemprego nos Estados Unidos. Então, o governo precisa votar o pacote de gastos para que todo o conjunto de situações aqui do fiscal ajude a que os indicadores financeiros também voltem para um patamar melhor. Ô Vera, e hoje a gente teve também essa questão do Mercosul, né? Finalmente o acordo sendo fechado, sendo selado, vai ser de fato implementado. Isso vem nessa esteira de boas notícias para o governo brasileiro também, né? Porque foi no governo Lula que, de fato, essas discussões andaram de vez. Assinado entre União Europeia e Mercosul, mas ainda tem um espacinho para recurso, para reclamação, então não entra em vigor imediatamente. Marcela, uma excelente notícia, abre-se aí um mercado comum enorme para os produtos brasileiros, né, e dos outros países do bloco, tanto para comercialização, exportação de produtos, como empresas desses países que vão vir para cá, podem vir, gerar emprego, etc. Então, é muito estratégico, é um marco histórico, sem dúvida, mas tem algumas barreiras para transpor ainda. A principal delas já era conhecida, é a oposição ferrenha da França a esse acordo. Como tem todo um trâmite aí de tradução dos termos para todas as línguas da União Europeia e depois a ratificação do acordo, tal, a França ainda conta com esse prazo para tentar melar. E ela está buscando aliados para melar. Então, ela já conseguiu que a Itália começasse a impor restrições e alguns separos ao que foi selado. Então, a gente não sabe se tem um prazo aí para tentar virar a mesa e evitar que ele entre em vigor. Então, a nossa diplomacia vai ter que entrar em campo para conter essas reações negativas e tentar evitar que isso seja um impeditivo para que o acordo realmente funcione. Mas os termos negociados permitem ao Lula dizer, olha, a gente melhorou muito aquele acordo que o Paulo Guedes tinha anunciado lá em 2019, porque agora as compras governamentais estão fora ali das regras do acordo, então o governo ainda tem flexibilidade, maleabilidade para compras governamentais, principalmente na área da saúde, isso foi um gol que o governo conseguiu, e além de todos os outros benefícios que um mercado comum desse tamanho traz para a economia brasileira. Então, certamente, uma ótima notícia, mas que para estar ali na ponta, funcionando, rodando mesmo, para valer, ainda precisa vencer essas resistências que vêm do lado de lá, sobretudo da França. Ô Vera, mudando aí, né? Saindo de Brasília e vindo aqui para São Paulo, foi uma semana muito marcada por essa crise na segurança pública aqui do estado, com aqueles casos horrorosos de violência policial. O governador Tarcísio de Freitas teve que vir a público, até mudou um pouco ali de posição. O quanto que essa crise na segurança pública desgasta, de fato, o governador Tarcísio de Freitas, a gestão dele por aqui? Olha, desgasta muito, Muniz. Não é à toa que ele mudou o discurso, admitiu que errou em relação às câmeras corporais, porque foram muitos casos escabrosos aí nos últimos tempos. Só nessa semana vieram à tona um caso que era anterior a ela, do policial, a paisana, que dá 11 tiros numa pessoa que estava furtando um item no mercado, e o outro que, durante uma revista, tira uma pessoa de cima da ponte, do nada, sem mais nem menos, sem nenhum tipo de necessidade daquilo, não era legítima defesa, não era nada. Então, ele foi forçado a se confrontar com a realidade de que, quando não estão sob a monitorização da câmera nas fardas, os policiais se excedem. E se excedem porque se sentem autorizados, sentem que nada vai acontecer com eles. Então, precisou acontecer. E aí, as punições foram determinadas, algumas delas em prazo recorde, para dar uma satisfação para a opinião pública, para o Ministério Público, etc. E veio essa mudança também do discurso do governador, porque acho que pegou muito mal que, num primeiro momento, ainda nessa semana, ele deu ênfase a que estava tudo indo bem, que bastava olhar os números
para ver que a política de segurança pública estava indo bem. Então, não estou falando daquela frase de maio, quando ele diz pode ir na Liga da Justiça, que eu não estou nem aí. É uma frase dessa semana que ele falou que a prova de que estava indo tudo bem era olhar os números. E naquele mesmo dia, ou no dia anterior, tinha vindo um número de aumento escabroso da letalidade policial no mandato dele. Então, ele precisou calibrar as palavras até para tentar manter o Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública. E por que eu digo tentar? Porque até agora o discurso é que ele vai permanecer. Mas, a continuar esse estado de coisas, a permanência dele não é uma situação dada como certa por todo mundo. Então, é algo que ainda está em progresso. Essa resposta, o início da resposta ao caso que vem também desgastando a gestão Derrite, esse da execução do delator do PCC, porque aí mostra um outro problema, né, que é de infiltração do crime organizado na polícia, já vem para tentar aplacar a crise. Então, eu acho que eles apertaram os parafusos e falaram, olha, a gente tem que dar uma resposta nesse caso, que já vai fazer um mês sem que ninguém tenha sido preso. Então, dá para ver que correram com a investigação numa tentativa também de conter essa crise que vinha escalando. Então, a gente vai ver como essa investigação vai andar, porque esse caso e aquele do segurança do governador, que também foi preso porque também tinha envolvimento com o PCC, mostra uma outra face da crise da segurança de São Paulo, que é a infiltração do crime organizado, o que pode nos levar a ter uma situação de milicianização da polícia paulista, e isso também é algo que desgasta qualquer governador e qualquer chefe da segurança pública. É isso, vamos acompanhar os desdobramentos de todas essas histórias. E para a gente encerrar a semana, tem música, Vera? Tem música, tem música. Essa semana os streamings fizeram seus balanços, seus saldos de fim de ano. A gente já falou um pouco disso aqui, a gente enalteceu a Lineker essa semana, mas no top global aí do Spotify, teve uma música que foi a mais ouvida, mais executada no mundo. Eu confesso que eu não acho tão legal assim, mas me surpreende o crescimento dessa artista, porque até o ano passado ela estava só abrindo para Taylor Swift, sem que se conhecesse muito, e esse ano Sabrina Carpenter teve o hit mais tocado no mundo, então não é pouca coisa. A gente termina com Expresso, Sabrina Carpenter. Essas coisas, É aquelas músicas chiclete, né? Tem aquele ritmozinho gostosinho, de balada, de esperinha. É fácil de pegar. Eu gosto. Ela vai ser a principal atração de uma das noites do Primavera Sound, que é o principal festival. É isso aí. Muito bom. Vamos curtindo aqui, vamos tomar um espresso. É isso. E voltamos segunda-feira com mais Viva Voz. Sextou, Vera, um beijo pra você. Viva Voz de hoje é que é expresso. É isso aí. Beijo, bom final de semana, Vera.